Inclinemos a cabeça, nosso Pai Celestial. Nós te agradecemos por este corinho, somente crer. Ao ver que nosso Senhor, quando veio ao menino que tinha epilepsia, disse: Eu posso, se creres, pois tudo é possível aos que creem. Senhor, ajuda a nossa incredulidade esta noite. É a nossa oração. Somos tão gratos a Ti por Tua presença conosco e pelas pessoas que creem em Ti e Te amam. E por sabermos agora que não é que estaremos, mas que agora estamos elevados aos lugares celestiais em Cristo Jesus, sentados com o nosso Rei esta noite, já sentados em posição com Ele. Oh, como te agradecemos por esta confiança que temos nele, em suas promessas, sabendo que nunca podem falhar, que são sempre verdade. Rogamos que nos visites esta noite, que o Espírito Santo tome a palavra de Deus e a reparta ao nosso coração, conforme precisarmos. Que quando partirmos esta noite, indo para nossos lares, possamos dizer com aqueles que vinham de Emaús certa noite, disseram: porventura não ardia em nós o coração, quando ao longo do caminho nos falava? Pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Estou muito feliz em estar de volta esta noite para falar e ter companheirismo com vocês nas coisas referentes a Cristo. Não temos outro propósito em estar aqui a não ser fazer isso, ter companheirismo em Sua palavra. Sinto muito segurá-los até tão tarde toda noite. Alguém me disse, aqui as pessoas vão embora da igreja às 8h30 ou 9 horas para casa. Mas eu sou sulista e meio lento, vocês sabem. E não consigo pensar tão rápido. Tenho de ir devagar com isso. Mas sou muito grato pela ótima cooperação que recebo de vocês aí que estão crendo em Deus. Sua ótima cooperação também facilita tanto para o Espírito Santo se mover entre as pessoas. Eu gostaria de poder achar isso em todo lugar. Eu gostaria, onde se possa achar pessoas que creem. Não importa o que Deus faça, quanto dom ele represente, vocês têm de crer, vejam, pois é ineficaz, a menos que creiam. Jesus, certa vez, vindo de outra região, veio aos seus conterrâneos e disseram: ouvimos que fizeste tal e tal em certo lugar. Mas então ele não pôde fazer muitas maravilhas. Agora, não gostamos de dizer isso, mas é como a Escritura diz, que ele não pôde fazer muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E o poder de Deus está limitado à sua fé nele, estão vendo? Esse é o único limite que tem, é a sua fé. E se tudo é possível aos que creem, estão vendo? Há um grande Deus no céu, e se pudéssemos entrar em contato como uma linha direta com ele, tudo é possível, estão vendo? Mas temos de entrar em contato com ele sem estática em parte alguma, apenas um canal sem interferências entre nós e Deus. Então ele disse: se disseres a este monte, move-te, e não duvidares em teu coração, mas creres no que disseste. Agora, você não pode blefar. Satanás não se deixa blefar muito fácil. Então você não pode blefar. Mas quando você realmente sabe, então tem de acontecer. Veja, tem de acontecer. Assim, estamos aqui e o adoramos, e ele é amável e o mais formoso entre 10.000 para nossa alma. E estamos muito felizes em nos encontrar aqui com vocês esta noite, neste adorável tempo de companheirismo. Agora, vocês que gostam de ler a palavra ou marcar os lugares, pensei esta noite, tendo pregado tanto sobre cura divina, que mudaria um pouco o tema esta noite. Não é bem mudar, mas só a apresentação dele, porque não se pode mudar uma palavra na Bíblia, pois coincide com as outras palavras nela. Toda a Escritura está interligada. É como
Desculpe-me se parece sacrilégio e não tenho intenção alguma que seja assim, mas é como um quebra-cabeças, sabem? Pegávamos os antigos quebra-cabeças desmontados e então nos sentávamos e estudávamos como montá-los. E então precisávamos ter algo ao lado, a figura do que estávamos tentando juntar, para montar certo o quebra-cabeças. Se não o fizesse, você nunca terminaria de montá-lo. E agora a escritura é assim. Está desmontada assim para estar oculta aos olhos dos sábios e entendidos. Vejam, eles são como os fariseus, eruditos, inteligentes. E Jesus agradeceu a Deus por isso, ele ter ocultado isso aos olhos deles, e o revelar aos pequeninos que aprendem. Agora, se quer seu exemplo, colocar ao lado o seu padrão para ver com que a Escritura se encaixa, apenas ponha Jesus aqui e fique observando-o e coloque isso na Bíblia. Você estará com tudo na posição certa, pois é a revelação de Jesus Cristo. O Novo Testamento e o Antigo, ambos, tudo fala de Jesus. Vejam, Jesus Cristo, o Filho de Deus, pois ele é este livro da redenção. Ele era a palavra, e ele é a palavra, e isso tem de ser ele. Vejam, assim, este é o livro completo da redenção, que é Jesus Cristo, devidamente compilado por Deus, com as promessas de redenção e cura, e tudo mais para o ser humano, estão vendo? Entendem agora? Este livro é Jesus Cristo, compilado por Deus, estão vendo? E ele veio como um ser humano e nos redimiu, e toda promessa está nele e para vocês, pois ele é o Redentor. Vamos abrir esta noite no Antigo Testamento para conseguir o que desejamos para formar nosso contexto, como lemos em Isaías, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Gosto dos escritos de Isaías. Ele foi um grande profeta. Sabiam que Isaías escreveu a Bíblia inteira como um prelúdio dela? Ele escreveu. Isaías começa na criação, no meio do livro vem João Batista e por último o milênio. Assim, há 66 livros na Bíblia e 66 capítulos em Isaías. Assim, é mesmo um prenúncio de toda a Bíblia. Agora, leiamos no capítulo 6. No ano em que morreu o Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiados os teus pecados. Depois disto ouvi a voz de Deus, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei, e a quem, ou quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Gostaria de tomar um tema, se podemos chamá-lo assim, sobre o assunto influência. Influência é uma grande coisa. A Escritura nos diz que somos cartas escritas e lidas por todos os homens. E nós, como cristãos, devemos sempre ter cuidado com o que fazemos e o que dizemos para sermos totalmente honestos com todos. E você, se não consegue ser honesto com seu próximo, certamente não será honesto com Deus. Assim, como servimos a Deus é como servimos uns aos outros. Tão honesto quanto eu seja com vocês, é quão honesto eu seria com Deus. E é igual com você quanto a mim. Devemos ser honestos uns com os outros em todo o nosso relacionamento.
E alguém está nos observando. Você pode achar que não, mas há olhos observando-o. E sua vida está influenciando alguém. Talvez seja uma criancinha, e essa criança possa se tornar outro Finney, ou Moody, ou tal. Não sabemos, mas sua vida está influenciando alguém. E nossa cena esta noite é uma boa cena disso, pois ao ler esta tarde, quando estava estudando, estive pensando em quão grande Deus é. Esta manhã, quando meu filho e eu estávamos andando pelo quarteirão, havia tantas pessoas. Demos uma volta pela Times Square, pois disseram que iam demoli-la. Acho que a obra já começou, então eu estava olhando aquilo e estávamos tirando umas fotos, e as pessoas se aglomerando. Eu disse ao meu filho, Billy, disse, para onde estão indo todos? Qual é a pressa? Aqui estão eles, abaixo de nós, correndo, e aqui, correndo, e acima de nós, correndo. Para onde estão indo todos com tanta pressa? E estando ali, pensamos isto. Como Deus pode conhecer os pensamentos de cada pessoa? E como poderia ser que todos os bilhões na Terra... E mesmo assim, Deus sabe toda vez que você pisca o olho? Ele é infinito. E se quiser saber, e só para satisfazer isso, se alguma vez vier à sua mente, saia e olhe para as estrelas e pergunte-se como ele controla todas elas. Então, você verá que tarefa simples é esta. Quando essas estrelas, pode-se ver 120 milhões de anos de espaço-luz por um telescópio. Você sabe quão rápido a luz viaja. Ora, você poderia fazer uma fileira de noves ao redor do estado de Nova York e não conseguiria convertê-lo em quilômetros. E além disso, há tantas estrelas quanto há deste lado, lá no Monte Palomar e no Monte Wilson, lá na Califórnia, pode-se ver isso. Pense como ele é grande e como controla a Terra. Se esta Terra ou uma dessas estrelas saísse do seu lugar a milhões e bilhões de quilômetros daqui, afetaria esta Terra. Todo este sistema solar tem de ficar certinho em seu lugar. E vejam, tudo o que Deus fez, assim, obedece a Deus. Mas quando Deus fez o homem parece querer saber mais do que ele. Vejam, nós somos os únicos fora do lugar. Elas ficam no lugar e têm de ficar no lugar para se coordenarem umas com as outras. Por exemplo, a Lua. Se a Lua saísse do seu lugar, a Terra se encheria de água em pouco tempo. Vejam, a Lua é como um cão de guarda do mar. Ele estabeleceu seus limites e não passará além deles. E quando a Lua se afasta da Terra, lá vem a maré. Se a Lua não a pegasse do outro lado, ela cobriria a Terra. Estão vendo? Assim, a Lua para e vira as costas para olhar para o outro lado do mundo, e lá vem as águas chegando bem rápido. E então ela se vira de novo. Ela é serva de Jeová. O mar para e volta ao seu lugar, pois vê o mover perfeito de Jeová. Oh, se nós, na igreja, como membros do corpo de Cristo, pudéssemos trabalhar em harmonia assim, vocês veriam uma grande e poderosa igreja do Deus vivo, toda em ordem de batalha, cheia do Espírito Santo. Não seria maravilhoso? Cada membro do corpo funcionando bem em seu lugar, cada dom em seu lugar, cada dom ajudando o outro, cada membro ajudando o outro. Seria maravilhoso. É o que queremos ver, mas veremos algum dia, e se estiver certo. Agora, este jovem, Uzias, era o rei, mas antes de se tornar rei, ele foi rei durante o reinado do profeta Isaías. E ele era um jovem pastor, gostava de estar ao ar livre. Ele foi uma grande influência na vida de Isaías. Isaías também era jovem, ainda um jovem profeta. E leiam a história se quiserem tomar 2 Crônicas 26, isso lhes dirá como foi que, aos 16 anos depois da morte de seu justo pai, ele se tomaram-no e o constituíram rei sobre Israel. Aos 16 anos ele começou a reinar, e ele tinha visto a influência de seus pais. Sua mãe era uma mulher piedosa, e seu pai foi um homem piedoso antes dele. E nisso exerceu influência na criança para fazer o que era certo.
Eu lhes digo, acho que hoje temos uma onda de crimes juvenis em todo o país, mas, na verdade, acho que começou no lar. Eu acho que os pais começaram a se descuidar. E se a criança tivesse sido criada em um bom e antiquado lar piedoso, não digo que tudo isso acabaria, claro que não, mas exerceria sobre essa criança o tipo certo de influência. Acho, muitas vezes, que lares em que as crianças foram criadas de modo errado, soltas na rua e ficando sozinhas enquanto a mãe ficava num bar e o pai e tal, eles não cuidam dessa criança. Outra coisa, eles não a amam e não lhe dão carinho para criá-la. É jovem, você tem de ensiná-la a amar e a respeitar e a ler a Bíblia. Penso em Susana Wesley. Acho que ela teve 17 filhos. Acho que é isso. Mas ela achava 2 horas ou mais todos os dias para orar. Embaixo, na borda do seu vestido, onde os garotinhos se ajoelhavam em volta, dali se produziu um João e um Carlos, que mudaram o rumo do mundo, salvaram o mundo naquele dia. E ela não tinha máquina de lavar e secadora como temos hoje, e lava-louças e tal, ou empregada. O negócio que ela fazia tudo sozinha, mas ainda assim conseguia achar tempo, pois estava exercendo influência sobre algumas crianças que, por fim, mudaram o rumo do mundo. Acho que essa é a mãe como antes, o lar como antes, onde havia oração e entendimento da Bíblia. Creio que Abraham Lincoln não teve um livro na vida até chegar à maioridade, com exceção da Bíblia, e acho que foi o Livro dos Mártires de Fox. Talvez não, pode ter sido outro livro. Acho que foi o Peregrino, para ser mais exato, foi o Peregrino. E a Bíblia? Estão vendo que tipo de caráter isso moldou? Deixe-me entrar em sua casa e ver que tipo de quadros vocês têm na parede. Deixe-me ir à sua casa ou ao seu escritório e vejamos que tipo de música está tocando. Entende? O que você lê, para o que você olha, posso muito bem lhe dizer o que está dentro de você. Veja, porque se alimenta disso, está vendo? E, ó, quanto a um lar, se tornássemos o lar mais agradável, as crianças não iam querer sair por aí. Fazer coisas mais voltadas para eles, onde se sintam bem-vindos e de modo agradável e confortável em casa, onde o lar mal possam esperar para chegar lá. E é assim que o lar deve ser. E acho que esse é o tipo de lar em que Uzias deve ter sido criado por causa da influência de seus pais piedosos. E assim que se tornou rei, ele ignorou todas as opiniões populares e todas as diferenças políticas e se decidiu por uma coisa: serviria a Deus, independente de tudo. Precisamos de mais políticos assim. Ele estava determinado a servir a Deus, pois foi assim que foi criado, e seu pai exerceu a influência certa sobre ele para que ele pudesse servir a Deus e viver. E seu reino foi tão grande que, creio eu, foi próximo ao reino de Salomão. Creio que é mencionado como próximo ao reino de Salomão, como Deus o abençoou. E isso foi uma grande influência sobre este jovem profeta, Isaías, que estava no templo na ocasião, ou no país, e como ele era visto, e como Deus abençoou um homem que tomou a posição certa, fez o certo, teve o motivo certo e o objetivo certo, e agiu certo. Às vezes você pode achar que não compensa, mas com certeza compensa. Tem de compensar. Você não pode estar indo para leste e oeste ao mesmo tempo. Você não pode estar indo para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Você pode pensar que está indo na outra direção, mas não está. Assim, se você fixar sua mente e seus olhos e motivos e objetivos da vida no que é certo, você tem de se dar bem. Você não pode falhar, está vendo? É o único jeito. Não importa o quanto sinta-se tentado a fazer o oposto, vire a cabeça e faça o que é certo. E você sabe que está certo, você se sente melhor e você está melhor, e é só isso. Você se dará bem. Você começa a ir para o oeste, você não vai para o norte, você vai para o oeste. E é assim quanto ao certo e o errado.
E Isaías viu isso e viu que Deus o abençoou, e como ele, todas as nações vizinhas, sua fama chegou até o Egito, e como as nações não queriam guerra com ele, elas viram que Deus estava com ele. Assim, elas lhe enviavam ofertas de paz e rebanhos de ovelhas e outras coisas e lhe davam para promover a paz. E ele era um bom homem. E creio que ser uma nação, ou um povo, ou uma igreja, ou um indivíduo, não importa o quanto os críticos o critiquem, faça o certo. Eles têm respeito por você no fundo do coração. E descobri que isso é a verdade, está vendo? E seja honesto e correto, as pessoas respeitarão isso. E mesmo que estejam erradas, elas ainda respeitam. Veja, porque é próprio do ser humano. Somos todos humanos e nós sabemos que há o certo e o errado, e temos de escolher. E Uzias manteve este padrão. Ele foi uma grande influência, como eu disse, para o profeta Isaías. E então Uzias cometeu aquele erro fatal, como muitas outras pessoas cometem. Quando ele chegou, sentiu-se seguro, sentiu que tinha tudo na mão, seu espírito se exaltou. Ele se exaltou para se vangloriar. Agora, eis um exemplo real para todos nós. Sabem, esse tem sido o problema. Estou falando a cristãos e a ministros, e eu quero ser honesto sobre essas coisas. E é aí que até muitos ministros cometem erro. Ouvimos falar tantas vezes dos ministros, as atitudes que eles tomam e as coisas assim. Alguns talvez fazendo o que não deveriam. Às vezes acho que são bons homens, ótimos cristãos que têm sido usados pelo Senhor, e então, por fim, constroem um pequeno reino em volta de si, ou muita influência, muitas pessoas frequentando suas reuniões a ponto de se descuidarem e se exaltam. As pessoas os aplaudem e se levantam, e nós, na verdade, não deveríamos fazer isso. Lembrem-se, somos todos apenas. Não há gente importante entre nós, somos todos filhos de Deus. Vejam, se Deus fez de alguns de nós uma coisa e de outros outra. Ora, ele me fez com dedo e olho e tal. Bem, temos de valorizar uns aos outros e então não tentarmos nos sentir importantes, pois estamos todos ligados a um só Deus. Vejam, e todos viemos de uma só árvore, estão vendo? E agora vemos que muitas vezes os ministros chegam a se sentir um pouco seguros e começam a se afastar e, de repente, fazem coisas que não deveriam fazer. E sabemos que muitas vezes homens justos e bons chegam a ter tantos eventos sociais, só querem ir a grandes festas e, de repente, pedem um drink de vez em quando e ficam enredados com o mundo. E acho que esse é o problema das nossas igrejas hoje. Acho que esse é o problema do nosso movimento pentecostal. Agora, deixem-me expor isto primeiro claramente. Estão vendo? Vocês me ouvem dizer coisas sobre a igreja pentecostal. E eu sou pentecostal, estão vendo? Mas aqui, e se não houvesse povo pentecostal em Nova York esta noite para quem pregar esta mensagem? Estão vendo? Eu agradeço ao povo pentecostal. São meus irmãos e irmãs. Todavia, quando vejo algo errado com meu irmão, meu filho, ou seja minha esposa, ou seja quem for, certo é certo. Um pai correto corrige seus filhos. E acho que o problema da nossa igreja é que tentamos ficar muito parecidos com as outras, vocês estão vendo? Tentamos agir como outra pessoa, vejam, e começamos a adotar seus hábitos, e de repente, antes era. Não me lembro do povo pentecostal em seu princípio, claro, foi há muitos anos, neste último movimento da Rua Azusa, mas estudei sua história. E eu li muitos livros e conversei com alguns dos anciãos. Estão para ter uma reunião agora com um em Shreveport, Louisiana. Ele estará lá. Foi um dos primeiros homens na Rua Azusa. E então, esse foi o começo do Pentecostes neste país. Uns 50 e poucos anos atrás, suponho. Preguei no Jubileu de Ouro do Templo McPherson, Templo Angelus, em Los Angeles, anos atrás. O jubileu de ouro do 50º ano do Pentecostes, agora, vejam. Mas desde então, tantas coisinhas se infiltraram na igreja, pois a igreja tem de conviver diariamente com o mundo. Agora, e não pretendo falar de novo das nossas irmãs, vejam, nossos irmãos.
Muitas vezes, anos atrás, era errado, como eu disse a outra noite, que nossas irmãs cortassem o cabelo. Era uma norma pentecostal que elas não deveriam fazer isso e essas coisas. Mas o que é isso? Agora vamos para as diversas partes do país e vemos nossas irmãs pentecostais com esses cortes de cabelo armados, vocês sabem, esses grandes cortes de cabelo assim. E pode-se falar com elas sobre isso. E usam maquiagem, elas usam roupas como homens. E você diz, agora, irmão Branham, o irmão está implicando com as mulheres. Agora, espere aí, deixe-me implicar com os homens. O irmão que deixa a esposa fazer isso, ele não é bom governante da sua casa. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Você não deveria fazer isso, mas o que é isso? Temos convivido com o resto deles. Algum fracote chega de algum seminário ou escola e tem uma ideia diferente disso. Mas só há um exemplo perfeito, que é consultar a Bíblia. A Bíblia condena isso, veja, e não está certo. E então vemos outras coisas. Antes era errado as pessoas da santidade assistirem projeções ou filmes, vocês sabem. Agora elas vão o tempo todo, estão vendo? E então Satanás enganou vocês, colocou a televisão bem ali na sua casa e vejam, instalou-a ali. Mas todas estas coisas que se consideravam erradas. Bem, o que é isso? Veja, vem de forma tão gradual que de repente o pega. É como uma trepadeira crescendo em volta de você. Agora, se deixar essa trepadeira longe de você, veja, e ficar envolto em Jesus, envolto na palavra, e ficar com ela, veja, você crescerá reto. Aquilo é torto e o puxa para fora da estrada. Cristo o puxa para cima. Aquilo o puxa para o lado. E então você vê uma mulher, como a esposa de um ministro ou um ministro, começar a fazer certa coisa, toda a sua igreja dirá: bem, nosso pastor faz isso, a esposa do pastor faz, por que não deveríamos fazer? Veja, você está influenciando alguém e assegure-se de estar influenciando-a certo, em direção ao caminho certo e a fazer as coisas que são certas. Agora, vemos que quando se exalta, aí mesmo você já está indo caminho abaixo. Veja, quando se exalta. E vemos agora que Uzias se exaltou, pois se sentiu seguro, tudo ao seu redor. Ele tinha sua nação e estava bem cuidada, e Deus o havia abençoado. E ele tinha grandes vinhas e rebanhos e ovelhas e minas e todo tipo de riquezas. E todas as nações estavam em paz com ele. Assim, ele se exaltou a ponto de pensar que poderia fazer qualquer coisa que ele quisesse e se orgulhar. Ele ficou tão exaltado que tentou tomar o lugar de ministro. Ele entrou no templo e pegou o incensário e foi ao altar. E quando o fez, o sacerdote correu atrás dele. Ele disse que não deveria fazer isso. E quando ele foi corrigido, em vez de ser humilde como teria sido antes de se exaltar, ele teria dito: isso mesmo, não tenho o direito de fazer isso, e baixado o incensário ou o entregado ao sacerdote, que era descendente de Arão, ordenado a fazê-lo, consagrado só a esse serviço. Viajo bastante com estes homens de negócios do Evangelho pleno aqui. Muitos deles encontram-se aqui agora, e tenho de pregar no café da manhã deles, sábado de manhã, em algum... o quê? Hotel Statler. Creio que é. Disseram que já venderam 1.700 ingressos para o café da manhã. Então, não faz muito, eu estava falando com eles e estavam levando os homens de negócios para a plataforma, pegando seu texto e pregando o evangelho. Eu disse: está errado. Certamente que está errado. Já é bem difícil para nós, pregadores, mantermos isso alinhado. Quanto mais tomar um homem de negócios que não está ordenado a fazer algo assim, que introduz pequenas ideias e tal. E eu disse: vocês não deveriam fazer isso. Nunca tente tomar o lugar do outro. Deus o fez certa coisa e fique assim, certo? Permaneça como você é. Não tente imitar outro. É o que sempre estraga os dons que Deus envia ao mundo.
Vemos tantas imitações carnais e achamos alguém que tenta copiar do outro, como disseram das senhoras ministras quando a senhora Macpherson era viva e toda mulher ministra usava aquelas asas como ela, ou seja o que fosse, e seguravam sua Bíblia do mesmo jeito. E tudo o que ela fazia, elas faziam. Notamos que temos tantos Billy Grahams hoje, mas vejam, Deus nunca fez senão um Billy Graham. Só isso, ele e você é tão importante quanto Billy Graham, Oral Roberts ou qualquer um desses homens famosos. Você é tão importante até sair do seu lugar e depois você não serve para nada. Você é um obstáculo para estes homens e é um obstáculo para si mesmo e para o reino de Deus. Fique na sua posição, entende? Fique com o que Deus o fez, veja, e então você vai agir corretamente. Como Paulo, não é nada novo. Paulo ensinou o mesmo, disse, se a mão disser ao olho, porque não sou do olho, ou o ouvido disser ao nariz, eu não serei mais ouvido, porque não sou nariz, ou algo assim. Você não pode fazer isso. Veja, tudo se encaixa e se move como uma grande unidade, e não devemos tentar imitar ninguém. Apenas seja o que você é, veja, e foi assim que Deus o fez. Você não formou a si mesmo. E lembrem-se, por mais que nós, ministros, queiramos tomar o lugar de Billy Graham, não podemos fazê-lo. Nem Billy Graham pode tomar o nosso lugar. Vejam, nós, cada um tem algo a fazer. O homenzinho comum aqui, que talvez seja zelador, a pequena mulher, que talvez seja dona de casa, o maior ministro da face da terra hoje não poderia tomar o seu lugar. Deus teve um propósito em torná-lo o que você é, e você só serve a Deus conforme ele o fez. Está vendo? E acho que, se fizéssemos isso, as rodas girariam muito mais fácil. Sim, girariam, se fizéssemos isso, não nos exaltássemos. E vemos que, em vez de... Quando alguém diz algo a alguém biblicamente e vemos que está certo, em vez de tentarmos nos humilhar, apenas dizer, bem, agora eu estou errado, perdoe-me, e eu não tive intenção, eu não sabia disso, então vou parar de fazer isso. Bem, então, em vez de fazer isso, muitas vezes fazemos como Uzias. Ele se sentia grande demais para ser repreendido. Vejam, ele era o rei. E muitas vezes tenho visto ministros assim, que sentiam que eram importantes demais para lhe dizerem qual é a palavra, a verdade. Bem, os dias dos milagres já passaram. Posso lhe mostrar onde Deus ordenou milagres. Agora você não pode me dizer onde ele os removeu, está vendo? E ele ordenou dons, você nunca viu onde ele os removeu. Veja, está na Escritura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quanto tempo? A todo o mundo, até que toda criatura o ouça, a tantos quantos ouçam. Estes sinais seguirão aos que crerem. Vejam, não podemos substituir por outra coisa. Apenas tome o que ele disse e ficará bem, e funcionará bem. Mas enquanto tentarmos adotar nossos próprios caminhos, foi aí que Israel cometeu seu erro mais irrefletido. Quando a graça lhes proveu uma coluna de fogo, anjo, um sacrifício e os libertou, enviou-lhes um profeta, enviou-lhes uma coluna de fogo para segui-los, para guiar o profeta no caminho, e quando chegaram a Êxodo capítulo 19, quando trocaram a graça pela lei, fizeram a coisa mais irrefletida que já fizeram, estão vendo? Mas eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer. É assim que somos. Temos de ter nosso diploma de doutor. Se não tem, você não pode entrar na igreja. Só isso. Assim, e devemos estudar isso e descobrir se é de Deus. Agora, vemos que Uzias se exaltou e ia fazer mesmo assim. Ele pegou o incensário e foi lá. Não fazia diferença o que os sacerdotes diziam. Ele ia entrar mesmo assim. E era contrário à Escritura. Era antibíblico que eu fizesse. É antibíblico que você ou eu imitemos qualquer outra pessoa. Certo? Portanto, seja o que você é e faça-o bem feito e cumpra seu propósito para que outros possam vê-lo. Se você é dona de casa, seja uma de verdade. Veja, se é um marido, seja um genuíno. Veja, e se é diácono, seja um genuíno.
ou um pregador, seja o que for, mas não tente tomar o lugar de outra pessoa. E então, quando a palavra o repreende, por isso não. Se você se sente repreendido, então arrependa-se. Só isso, é acertar. É a única coisa a fazer. Mas Uzias não queria fazer isso, depois que Deus o abençoou como fez, e todavia ele não sentiu vontade de fazer isso. Ele pensou em continuar, fazê-lo mesmo assim, pois sentia que estava seguro. Mas enquanto ele estava no. Isso o fez ficar com raiva desses homens também, que estavam lhe dizendo a palavra do Senhor. E quando o fez, ele se apressou mesmo assim, e vemos que a lepra tomou o seu rosto e ficou leproso até morrer. Nunca mais pôde ir à casa do Senhor. Morreu leproso, depois de ter visto a mão de Deus e como Deus tinha sido tão bom para ele e feito as coisas que ele fez. Todavia, esse homem morreu isolado, leproso. Agora, nós podemos fazer isso. Vimos muitas coisas, mas não pensem que estamos tão seguros que Deus não possa nos julgar. Vejam. Estão vendo? Lembre-se, não tente imitar outra pessoa. Seja o que você é. Se Deus o fez pentecostal, seja um de verdade. Veja, se Deus... Não se envergonhe disso. Eu não me envergonho de ser um ser humano. Não me envergonho de ser americano. Eu não me envergonho de ser ministro. Não me envergonho do evangelho que prego, pois sei que muitos acham que perdi o juízo. Até minha boa e velha mãe justa, que morreu há alguns anos, quando no princípio recebi o Espírito Santo, não havia ninguém em nossa região que soubesse algo sobre ele. E eu era apenas um jovem pregador batista local de uns 20 anos, mas quando recebi o Espírito Santo, minha mãe disse: "Esse rapaz perdeu o juízo." Estão vendo? Mas independente do que minha mãe pensasse, eu tinha encontrado aquela pérola de grande valor. Pode ter parecido assim para ela, mas para mim era real. Vejam, era algo genuíno que eu havia encontrado em Deus. Porque sempre criei, quando menino, que esta era a palavra de Deus e que nunca poderia mudar. Jesus disse: "Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras nunca mudarão. Nunca hão de passar. Não se pode substituí-la por nada. É exatamente como está escrita e é assim que cremos. Não acrescente nada, nem tire nada dela." Vocês sabem, lá no livro de Apocalipse, ele disse: "Qualquer que acrescentar uma palavra ou tirar algo deste livro, o quê? A maldição estaria sobre ele. Assim, deixe-a exatamente como está e creia nela assim, e Deus honrará isso." Agora, ele foi ferido por causa da sua exaltação de orgulho. Tinha a sensação de que era o único que havia e faria o que quisesse e ninguém poderia impedi-lo. Houve um irmão, não faz muito, de quem tive muita pena. Parecia que todos tinham partido para cima dele. Acusaram o irmão de fazer algo errado. O jornal acusou, mas eu fiquei pensando nisso. Acusar o homem? Eu realmente o defendi, pois eu certamente não concordava com ele, mas o homem que escreveu um artigo e o publicou numa revista, que este homem tinha dito todas estas diversas coisas e feito estas coisas. E certa noite, numa reunião em Minneapolis, disseram-me que o escritor desta revista estava lá. E o artigo tinha acabado de sair numa revista cristã, assim eu... Era uma coletânea cristã. Assim, eles me mostraram o homem e disseram: "Aquele sentado lá é ele." E ele citou neste artigo que este ministro escreveu algo, um livro que aquele homem não escreveu. Eu sei, uma senhora escreveu esse livro, e eu a conhecia. Mordida de diabos. Assim eu disse: "Bem, agora uma coisa eu diria. Agora posso discordar do ministro, mas acho que seu editor desta coluna, se ele não verificou seu roteiro melhor do que dizer que este homem escreveu este artigo, e sei que ele não escreveu, vejam, então temo que muitas outras coisas que ele disse sobre aquele ministro estejam erradas." E então eu disse isto: "Prefiro até ser achado errado tentando levar alguém a se salvar do que tentando impedir alguém que esteja tentando levar outro a se salvar."
Sim, prefiro tomar o partido do homem a qualquer momento do que tentar criticar ou destruir o que alguém está construindo, mesmo que ele tenha cometido um erro ou feito algo errado. Assim, devemos vigiar. Nós influenciamos outros no que fazemos. Então, quando este homem foi acometido de lepra, quando ele se exaltou de orgulho, foi uma grande lição para esse jovem profeta. Ele descobriu, sendo esta uma grande lição para ele, que Deus ordena seu homem ao seu lugar. Está vendo? O homem não pode ordenar a si mesmo. Deus ordena seu homem. Deus faz de você o que é. Está vendo? E Deus ordena seu homem e ele não deve tentar tomar o lugar de outro. E foi uma lição para Isaías que ele não devia pôr os olhos em seres humanos como exemplo. Ele devia colocar os olhos em Deus. Agora, esses somos nós. Qualquer homem está sujeito a erros. Ele está sujeito ao erro porque é humano. Ele está sujeito às violações das leis de Deus. E ele está sujeito a muitas coisas, pois Satanás o tenta. E ele é apenas um ser humano. E se Deus removesse suas mãos, ele cairia. Só isso. E tenho ouvido pessoas dizerem: "Oh, Satanás não pode fazer isso." Sim, deixe Deus tirar sua mão uma vez e veja o que acontece. Eu imploro constantemente: Deus, não o envies, tem misericórdia de mim, deixa-o longe de mim. Vejam, eu preciso da misericórdia de Deus e todos precisamos dela. Agora, vemos que Isaías tinha se apoiado muito no braço do bom rei e agora o braço lhe foi tirado e o rei estava morto e morreu de lepra, em vergonha. Agora, Isaías, durante esse tempo, pelo rei ter se exaltado, bem, então seu jovem filho ficaria em seu lugar. E vemos que as pessoas tinham entrado em um horrível estágio imoral. Quando não há um verdadeiro líder piedoso, então as pessoas começam a entrar em imoralidade. Penso que esse é o nosso problema hoje, em nossa nação, em nossas igrejas e tal. Precisamos de líderes piedosos, alguém que dê o exemplo. Mas ele deixou Isaías saber aqui que não podia olhar para os homens. Assim, Isaías, certo dia, enquanto andava por lá, deve ter ficado muito preocupado. Sabendo que tinha grande responsabilidade, ele foi ao templo orar. Agora, é uma boa coisa a fazer para todos nós. Foi ao templo orar. E notamos que quando estava orando no altar, de repente, sendo profeta, ele teve uma visão. E ao tê-la, ele olhou para cima e viu Deus, o rei, sentado bem alto, exaltado em seu trono. E a cauda do seu manto enchia o lugar. Vejam. Então ele viu um exemplo verdadeiro. Ele viu alguém em quem podia confiar, que nunca poderia ser acometido de lepra, um que nunca poderia falhar. Em outras palavras, ele estava dizendo a Isaías: veja, você pôs sua esperança em algum homem e ele falhou. Você olhou para este homem como exemplo e ele falhou. Agora olhe aqui para mim. Eu sou o Deus infalível. E eu penso que é o que devemos fazer hoje como seus servos. Devemos olhar para ele. Jesus é o nosso exemplo e devemos olhar para ele, autor e consumador da nossa fé. Agora vemos nesta visão que ele viu Deus exaltado num trono. Então notou outra coisa. Notem, em volta dele e no templo onde ele estavam estes serafins celestiais. Se verificar essa palavra, acho que só é usada uma ou duas vezes na Bíblia. Não são querubins, mas são próximos aos querubins. Algo como um ser angelical. E ainda assim, não é um anjo, e é um anjo, mas é uma pessoa especial. O que eles são os que queimam o sacrifício na Bíblia, e onde o sacrifício, claro, introduz ou conduz ou abre caminho para o pecador à santidade. E estes serafins, queimando o sacrifício que era requerido, eles foram ao... Esse era o dever deles. E aqui estavam eles voando pelo templo enquanto Isaías estava na visão, e o templo inteiro ficou cheio de fumaça, e clamavam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo, Santo, Santo. Em outras palavras, eis aí algo que não pode cair. Aí está o teu exemplo. Eis aí o rei para quem olhar.
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E vemos agora que estas eram criaturas de 6 asas. E agora vamos estudar porque tinham 6 asas. Eles tinham, vemos que tinham 2 sobre seus rostos, 2 sobre seus pés e voavam com 2 asas. Agora, notem primeiro que essas criaturas estavam ministrando na presença de Deus. E esse era o dever deles. Clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E clamavam dia e noite em sua presença, enquanto o sacrifício estava ali. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quero que notem algo aqui e pensem: esses serafins tinham 2 asas sobre seus rostos. Por que as colocariam sobre seus rostos? Porque estavam na presença de Deus. E imaginem só, se santos anjos têm de cobrir seus rostos em sua presença, e nós têm as asas sobre seus rostos, representando reverência. Mas hoje vemos que não há reverência. Dificilmente se pode achar reverência. Eles não têm respeito por Deus. Eles se levantam e cantam "Deus abençoe os Estados Unidos" com o pé no balcão do bar. E é terrível como fazem. Fui pedir um sanduíche hoje num lugar e a mocinha, não falando mal dela, mas achei que estava morrendo. Parecia estar com gangrena sob os olhos. Estava tudo azulado em volta e ela veio correndo só com uma roupinha e disse: "O que vai comer?" Eu disse: "Poderia me trazer um sanduíche e um copo de leitelho?" E ela disse: "Bourbon sobre algum tipo." Eu disse: "Não, senhorita, entendeu-me mal. Eu disse leitelho." E ela disse: "Não quer beber algo?" Eu disse: "Quero leitelho." E ela disse: "Bem, vocês não querem... À noite servimos tal e tal." Eu disse: "Sou ministro." Ela disse: nossos sacerdotes católicos vêm aqui e bebem." Eu disse: Eu não sou sacerdote católico, senhorita. Eu quero um copo de leitelho." Parece que chocou a mulher. Ela não sabia o que era, estão vendo? E o mundo chegou a tal ponto... Agora, se um sacerdote entra e bebe, a congregação tem direito de beber. Aí está o seu exemplo, veja. Oh, que coisa! A corrupção em que estamos vivendo. Precisamos de uma faxina, desde o púlpito até o... Sim, sim, senhor, precisamos sim. Que corrupção do mundo! Este sem reverência, sem respeito. As pessoas hoje, elas não respeitam a Deus. Elas não têm reverência. Elas tomam seu nome em vão e contam piadas sujas e até ministros fazem isso. Você ouve uma piada, acho que não tem problema, mas ministros devem ser exemplos, penso eu, do que de justiça e santidade. E é por isso que acho que talvez nós não progredimos. Não vem com a sinceridade que deveríamos ter. Quando está agindo assim e continua, você perde aquele grãozinho de sinceridade, você sabe. Há algo nisso. Você deve se lembrar que Deus o está observando a cada hora. Ele vela por você quando está dormindo. Agora, acho que o motivo das pessoas fazerem isso é que elas não estão conscientes da sua presença, veja. Mas ainda assim, ele está ali, quer você pense que está ou não. Ele vê cada olhada que você dá e cada movimento que você faz. Ele conhece tudo, mas devemos estar cientes disso. Tínhamos um corinho, da primeira vez que estive entre os pentecostais, eles cantavam o tempo todo: "A caminho da verdadeira morada da alma, há um olho observando-o. A cada passo que você dá, este grande olho está desperto, há um olho observando-o." Estão vendo? Lembram-se do corinho? Agora, isso é verdade. A onipresença de Deus sabe o que você está fazendo e até seus pensamentos. Certa vez, estando numa visão, eu falava com um ser que estava ao meu lado. E ele respondeu, disse: "Seus pensamentos falam mais alto nos céus do que sua voz na terra."
Ele sabe o que você está pensando. Você pode dizer que você faz isso e faz aquilo e isto, mas veja, no fundo do coração, se você pensa diferente, você está fazendo algo errado. Você deve ser exatamente o que é, veja, o coração. A boca deve falar o que está no coração, está vendo? E assim vemos que as pessoas não estão cientes da presença de Deus. Sabem, elas deveriam ser como Davi, o homem que era conforme o coração de Deus. Ele disse: "O Senhor está sempre diante de mim." Aonde quer que fosse, ele se lembrava que Deus estava sempre diante dele. Ele está à minha direita e não vacilarei, porque Deus está à sua mão direita. Reverência. Devemos honrar uns aos outros, respeitar um ao outro como irmão, irmã, e amar uns aos outros com amor imortal. Você diz: "Bem, não consigo." Bem, fique aqui mais um pouco e então você também gostará das pessoas. Você amará aqueles que não o amam. Esse é realmente um bom sinal de cristianismo, quando você pode, de coração, amar aqueles que não o amam. Amar os indesejáveis. Jesus disse: "Se só fazeis favores àqueles que vos fazem favor, bem, os publicanos fazem o mesmo." Mas veja, você deve ser amável com aqueles que não são amáveis com você, fazer o bem àqueles que lhe fariam mal. Lembre-se sempre disso. Mantenha isso diante de você, que Deus o está observando. Lembre-se, Deus foi bom com você quando você era mal com ele. Sendo vós ainda pecadores, Cristo morreu por vós. Agora, vemos que essas asas sobre seus rostos eram porque eles estavam na presença de Deus, reverentes. E se um santo serafim tem de esconder seu rosto detrás de uma cobertura especial, aquele que não conhece pecado, que nunca pecou, mas ainda assim, na presença do Deus Santo, tem de esconder seu santo rosto na presença de Deus, o que fará um hipócrita naquele dia? O que fará o desviado naquele dia? O que fará o ímpio naquele dia, quando você vier? E você terá de encará-lo. Só há uma coisa. Você diz: "Mas ele não me fez asas para cobrir o rosto, mas ele derramou o sangue de seu próprio filho para que você pudesse cobrir seu rosto." Isso mesmo. Essa é a única cobertura que ele tem para a raça humana. É o sangue de Jesus Cristo. Agora, em segundo lugar, eles tinham seus pés cobertos com asas sob os pés. Agora, isso representava humildade. Eis uma palavra que se perdeu hoje para muitas pessoas. Humildade em sua presença. Humilhar-nos em sua presença. Tenho visto o Espírito Santo entrar no recinto e realizar e fazer exatamente o que a Bíblia disse que ele faria. Discernir. E tenho visto pessoas se levantarem e saírem. Tenho visto pessoas sentarem-se e conversarem e rirem e zombarem dele enquanto estava acontecendo. Lembro-me que certa noite um ministro trouxe 28 da sua congregação e estava sentado, foi em Jonesboro, Arkansas. E havia um menino epilético, ele estava tendo epilepsia. E isso é um demônio. É um demônio, é isso. Os médicos não sabem a causa. É um demônio. E tinham um prendedor de roupa com um trapo enrolado nele. Quando ele tinha esses ataques, eles o jogavam na boca do menino, pois ele mordia a língua. E trouxeram o menino e ele estava tendo um ataque bem ali na plataforma. Claro, quando ficam um pouquinho agitados, eles têm um. Assim, enquanto estávamos nos preparando para orar pelo menino, eu disse: "Poderiam todos inclinar a cabeça em reverência?" E eu orei por ele e o espírito não saía do menino. E olhei em volta e vi um grupinho sentado num lugar. Eu disse: "Poderiam inclinar a cabeça?" Eu disse: "Vocês precisam obedecer." Eu disse: "Essa foi a comissão. Se conseguires que as pessoas creiam em ti e então fores sincero quando orares." Eu disse: "Poderiam inclinar a cabeça?" Aquele homem riu de mim. E então eu me virei, mas ele não saía do menino. E agora havia centenas de pessoas sentadas lá, 5 vezes mais do que aqui esta noite. Sim, muitas vezes mais. Afirmavam haver 28 mil pessoas lá. Assim, estavam todas. E então eu disse: eu não faria isso, Senhor.
E ele pertencia a uma igreja denominacional que ria da cura divina. Não acredita que exista isso? Então olhei em volta aquele pobre menino com a garganta exposta e sua mãe tentando gritar, chorando assim, e o menino tentando engolir e continuando. Eu disse: Pai Celestial, não deixes que este menino inocente tenha de sofrer por esse grupo culpado. Vejam, eu disse: essa foi a tua palavra, e eu fui honesto. Ele lhes disse, e muitos dos epiléticos foram curados aqui no encontro. Eu disse: não deixes que este menino inocente tenha de sofrer. A mãe e o pai o trouxeram aqui. Rogo por misericórdia. Então me virei e disse: em nome do Senhor Jesus, pela fé, pela comissão que me foi dada pelo Deus Todo-Poderoso, este diabo não pode reter este menino. Você está livre. Veja, se os desobedientes forem desobedientes, então você está livre para ir a eles, mas saia desse menino. E vi 28 pessoas com seu pastor caírem com epilepsia, dando voltas e voltas, e voltas e voltas no chão assim. E pelo que sei, eles ainda têm isso. Vejam. Agora vejam, vocês não devem ser irreverentes, devem se humilhar. Quantos de vocês estiveram em reuniões e viram coisas semelhantes acontecerem em minhas reuniões? Apenas, ora, vejam. Claro, sim, senhor. Certa vez trouxeram um homem para me hipnotizar. Acho que muitos de vocês se lembram disso. E eles o levavam a acampamentos do exército e pegava os soldados e os hipnotizava, fazia-os latir como um cão. E iam se divertir um pouco comigo. Assim, eu estava num auditório e trouxeram esse homem. E senti, quando a fila de oração começou, que havia um espírito maligno em algum lugar. Sempre se pode discernir isso, e essa dúvida. Eles acham que não. Foi assim, pode-se sentir isso. É diferente. Assim, eu podia notar onde estava, mas não podia ver exatamente onde o homem estava. Depois de um tempo, encontrei e vi o que era. Notei aquela escuridão pairando sobre ele, e eu não queria dizer isso, mas me virei para ele e disse: filho do diabo, vejam, porque o diabo pôs em sua mente fazer isso? Porque ele fez isso? Algo estava dizendo isso em mim. Eles o carregarão para fora daqui. E ele ainda está paralisado, estão vendo? Carta após carta. Venha visitá-lo. Eu disse: a única coisa que sei é que se arrependa. Vejam, não fui eu que fiz isso. Foi a irreverência dele diante de Deus. Estão vendo? Agora, não façam isso. Chegamos ao ponto das pessoas pensarem que esta santidade diante de Deus é apenas algum tipo de farsa, ou algum tipo de um grupo de pessoas que não conhecem, algum tipo de seita ou clã ou algo assim. Mas deixe-me assegurar-lhe, irmão, pode haver muita farsa. Eu não digo que não haja, eu não posso dizer. Sou apenas um homem, não devo julgar, só devo pregar. Mas há um genuíno Espírito Santo, um genuíno poder apostólico do Espírito Santo, e em países estrangeiros e curandeiros e tal se levantam esses demônios para desafiar. Oh, se nós apenas... Eu interromperia meu assunto aqui se começasse a lhes contar sobre essas coisas. E o quê? O Espírito Santo nenhuma vez o vi falhar em fazê-lo. Ele fará toda vez. Notem, agora eles tinham asas sobre seus pés em humildade. Não gostamos de nos inclinar. Queremos pensar que somos alguém. Lembro-me aqui, não faz muito, eu estava num pequeno museu e tinham a análise de um homem de 68 quilos, o quanto seu corpo valia em substâncias químicas. Creio que eram 84 centavos. Um homem de 68 quilos, as substâncias químicas de seu corpo. Ele tinha um pouco de cálcio e um pouco de cal, suficiente talvez para polvilhar um ninho de galinha e tal. Era praticamente tudo o que ele tinha em si, pesando 83 quilos, ou quero dizer, 84 centavos, pesando 68 quilos. Havia 2 homens lá de pé vendo isso, e eu estava bem atrás deles, quando um deles disse:
Bem, disse John, afinal de contas, não valemos muito, valemos? E ele disse, acho que não. E eu disse, bem, rapazes, é verdade, vejam, vocês não valem muito em substâncias químicas, mas vocês têm uma alma dentro, vejam, que vale 1 milhão de mundos, vejam, isso mesmo, entendem? Todavia, nós queremos cuidar, nos orgulhamos destes 84 centavos, nós os envolvemos num casaco de visão de $500 e ficamos de nariz empinado e pensamos que estamos fazendo algo. Não digo por brincadeira, não é para brincar. Isto é só para lhes dizer o que somos. Vejam, não temos a humildade. Nós não queremos e as pessoas não querem. Vá uma vez a um grupo de pessoas bem vestidas na igreja, elas entram e se você não estiver bem vestido, elas olharão para você e falarão, você sabe. E fácil, não deveriam fazer isso e professar o cristianismo. Eu acho que é apenas uma confissão de fé e não posse, pois creio que uma verdadeira experiência, a antiga com Deus, fará alguém usando smoking, abraçar alguém usando macacão e dizer, irmão. Eu realmente creio nisso. É uma verdade. Uma mulher de vestido de chita e uma com um de seda chamará irmã. Sim, senhor. Pois não são as roupas, não é a pessoa, é Cristo que está no interior e devemos nos humilhar. Agora, vemos que esses anjos cobriam seus pés, ou esses serafins. Moisés, quando estava na presença de Deus, que observem-no junto àquela coluna de fogo que estava lá naquela sarça ardente, o Senhor falou, e qualquer um sabe que essa coluna de fogo era Cristo, ele era o anjo da aliança. Moisés deixou o Egito, teve por maiores tesouros o vitupério de Cristo do que os do Egito. Então era o anjo da aliança, e quando ele apareceu naquela sarça ardente ao lado, ora, diante de Moisés, e a voz disse, tira os sapatos. Seus pés, vejam, tira os sapatos, porque a terra em que estás é santa. Moisés se humilhou tirando os sapatos. Essa mesma coluna de fogo apareceu certo dia a Paulo, a caminho de Damasco. Vocês se lembram, Jesus, quando esteve na terra, um dia disseram que havia, em São João 6, estavam bebendo da fonte e regozijando-se. E ele disse, Eu sou aquela água que veio daquela rocha. Eu sou o pão da vida que veio do céu. Vejam, assim. Eles não podiam crer. Disseram, ora, aqui, sabemos que tens demônio e estás fora de ti. Significa louco. Porque tu não tens mais de 50 anos e dizes que viste Abraão? Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou, sim, eu sou. Agora vemos que Jesus disse, eu venho de Deus, eu vou para Deus. Quando esta coluna de fogo se fez carne, Deus vindo da paternidade, filiação. E quando ele entrou neste atributo, os 3 atributos, Pai, Filho e Espírito Santo, quando Deus se manifestou em carne, ele disse, eu venho de Deus e vou para Deus. E ele ascendeu. E Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, foi derrubado por uma luz. E quando foi, ele olhou para cima, e esse judeu nunca teria chamado nada de Senhor se não tivesse sido aquela coluna de fogo. Ele viu aquela luz lá e disse, Senhor, quem és? Ele disse, Saulo, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus. Vejam, a coluna de fogo de novo. Olhem para Saulo, humilhou-se no pó. Vejam, na presença de Deus. Humildade. Derrubado, talvez deitado de costas, olhando para cima. E aquela coluna de fogo movendo-se por ali, ele viu e soube. Como mestre, sob Gamaliel, o grande mestre daquele dia, ele sabia que Deus tinha guiado o seu povo na forma de uma coluna de fogo. E aquele fogo, coluna de fogo, se fez carne e habitou entre eles e foi crucificado pelos pecados deles. E venho de Deus e volto para Deus. E aqui estava ele, ainda em nome do Senhor Jesus. E então vemos nisso que mais tarde, pouco antes disso, João Batista, o maior de todos os profetas,
todos os profetas falaram da vinda dele. João disse: este é ele. Ele o apresentou ao mundo. E João, de pé lá na água, quando estava batizando, e ele estava dizendo: chegará o momento em que o sacrifício diário será tirado do templo e haverá um homem que será um sacrifício. E João tinha certeza que veria o Messias. Vejam, quando João foi chamado, seu pai era sacerdote, mas geralmente o menino seguia naqueles dias e ainda segue no Oriente a ocupação de seu pai. E normalmente ele teria sido sacerdote, mas João nunca foi à escola, porque João nasceu desde o ventre de sua mãe, cheio do Espírito Santo. Quando Isabel concebeu e o bebê estava morto em seu ventre, quando Maria foi visitada pelo anjo Gabriel e ele lhe disse que sua prima Isabel, que já havia passado da idade de dar à luz, também conceberia. E Maria correu para encontrá-la. E ela havia se ocultado e estava preocupada, pois o bebê não se mexia havia 6 meses e isso é anormal. E assim que viu Maria chegando, ela correu e foi ao encontro dela e a abraçou. E ela disse, começou a falar, e ela disse: eu sei que ela ia ser mãe. Ela disse: sim, e eu vou ser mãe também. Oh, acho que você e José se casaram. Não, ainda não nos casamos. E você vai ser mãe? Sim, o Espírito Santo me cobriu com a sua sombra e disse que esse santo que nasceria de mim, em mim, seria o Filho de Deus e eu deveria chamar seu nome Jesus. E assim que essa palavra Jesus foi falada pela primeira vez por lábios humanos, um bebê que ainda não tinha vida em si, recebeu vida no ventre de sua mãe e começou a pular de alegria. E se esse nome de Jesus Cristo traz vida a um bebê morto, o que ele deve fazer com uma igreja nascida de novo que afirma estar cheia do Espírito Santo? Estão vendo? Agora, que tipo de menino devia ser esse? Ele havia de anunciar a vinda do Messias. Malaquias 3 disse que anunciaria: eis que diante da minha face envio o meu mensageiro. Agora, se ele tivesse ido ao seminário, alguns daqueles ministros lá dissessem: agora, João, você deve anunciar o Messias. Ora, você sabe que o tio Joe aqui, ou o padre Jim, ou alguns deles, você sabe que ele tem todas as qualidades para ser o Messias. É ele, João, Vejam, ele teria sido influenciado pelo homem. Ele foi para o deserto e ficou com Deus. Esse é o melhor seminário que conheço, pois seu trabalho era importante demais para alguns homens estarem lhe dizendo e levando-o a grandes eventos sociais. Vejam, ele tinha um trabalho, ele foi feito para algo, e João sabia que quando saiu pregando, que o Messias estava na terra então. Tão certo quanto aqueles magos souberam quando olharam da Babilônia e viram aquelas 3 estrelas alinhadas, que aquele era o sinal de que o Messias já estava na terra. É por isso que estavam clamando: onde está aquele, nascido rei dos judeus? E a igreja não tinha resposta. Eles não têm hoje. É a Bíblia que tem. É a palavra de Deus que tem. Isso mesmo. Vemos em tudo que João tinha de anunciar o Messias. Ele só conheceria esse Messias por um sinal. Foi assim que ele conheceu o Messias. É só assim que Deus se dá a conhecer, por um sinal bíblico. E ele observou, ele se levantou lá, disseram: és tu o Messias? Ele disse: não, nem sou digno de tocar em suas alparcas. Ele disse: mas ele há um no meio de vós. Oh, que coisa! Não pensem que estou empolgado. Eu sei onde estou. Não, mas sinto-me bem quando começo a pensar nisso. Vejam, há um no meio de vós. E digo isso esta noite: há um no meio de vós, o grande Espírito Santo que foi prometido ser derramado no último dia. Vejo o seu sinal constantemente e sei que ele é o Messias, pois ele ainda faz o sinal do Messias. Lá estava ele no meio deles. Ele disse: há um no meio de vós. Não sou digno de tocar em suas alparcas, de desatar suas alparcas. É ele quem batizará com o Espírito Santo e com fogo. E certo dia, saindo do meio deles, veio um homem comum. Saiu. João olhou para cima e disse: eis que aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando o fez, ele viu. Disse: eu o conheci porque havia um sinal que eu seguia.
E notem aqui, aí estão dois dos maiores homens da Terra, de pé, face a face. João, lembro-me do Dr. Roy Davis, que me ordenou na Igreja Batista Missionária. Ele disse, sabe o que aconteceu lá, Billy? Disse, o que aconteceu quando João disse, eu careço de ser batizado por ti, e por que vens tu a mim? Notem a humildade de João. Ele disse, eu careço de ser batizado por ti. Por que vens tu a mim? Lá estavam o Messias e seu profeta, os principais do dia, os principais da Bíblia, lá de pé, um olhando para o outro. João, em humildade, disse, eu careço de ser batizado por ti, porque vens tu a mim? Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E disse, João o permitiu. Lembro-me do Dr. Davis. Pode ser que ele esteja sentado presente. Dr. Davis não o criticando por isso, mas ele disse, João, primeiro Jesus batizou João, porque João não tinha sido batizado. E então disse, então João batizou Jesus. Isso não me pareceu certo. Assim, certo dia, enquanto o Espírito Santo estava perto e, numa visão, viu o que aconteceu. Lá estavam João e Jesus, de pé, face a face, o profeta a quem a palavra vem. E a palavra tinha vindo ao profeta. Amém. E ele disse, deixa por agora. Estava certo, deixa. Mas assim nos convém cumprir toda a justiça. O profeta sabia que esse era o cordeiro e o cordeiro tinha de ser lavado antes de ser apresentado. Amém. Assim ele fez, estão vendo, o profeta sendo a palavra e ela veio a ele. O profeta, João, a palavra vem ao seu profeta, vejam. E a palavra veio direto ao profeta. Convém, diz. Convém, o que significa nos convém que cumpramos toda a justiça. Como eu poderia deixar o texto agora por um pouco? Como nos convém cumprir toda a justiça? A hora chegou, temos de cumprir toda a justiça. Sabemos o que fazer. Vejam, devemos fazer isso mesmo, crer de todo o coração. Notem, então vemos que João se humilhou na presença de Deus. A questão é, pessoal, meu irmão, irmã e amigos, é estar ciente da sua pequenez, entende? Não estar ciente de quão grande você é, estar ciente de quão pequeno você é. Você é pequeno, todos somos assim. Deus pode ficar sem nós, mas nós não podemos ficar sem Ele. Estão vendo? Estão vendo? Nós não podemos ficar sem Ele, mas Ele pode ficar sem nós. Deus só está tentando achar uma pessoa que Ele possa tomar em suas mãos. Ele sempre tentou fazer isso. Notem, em toda a Bíblia, quando Ele achou em Isaías, quando achou em Jeremias. Então, certo dia, ele achou Sansão, mas Sansão deu sua força a Deus, mas deu seu coração a Dalila. Vejam, você tem de dar tudo de si a Deus, sua reverência, seu respeito, tudo o que você é. Não seja nada, apenas veja quão pequeno você é, e é isso o que Deus quer que façamos. E isso é verdadeira humildade. É assim que estes serafins estão em sua presença. Vejam, com seus rostos em reverência, cobertos, seus pés em humildade. Agora, em terceiro lugar, eles podiam voar. Eles tinham duas asas que os colocavam em ação. Deus está mostrando ao seu profeta aqui que tipo de servo ele preparou. Reverente, humilde e em ação. Esse é um verdadeiro servo de Deus, esses que olham para ele. Ele estava olhando para Ezequias, que se exaltou e caiu por orgulho, mas um servo, seus servos diante dele são reverentes, humildes e em ação. Seus servos é assim que devem se vestir-se com reverência, humildade e constantemente tratando dos negócios do Pai. Sim, Senhor, reverentes, humildes em ação, assim como a pequena mulher junto ao poço, da qual falamos a outra noite. Agora, ela era uma pequena semente predestinada que estava em seu coração, mas assim que aquela luz brilhou ali e ela viu que aquele era o Messias, não demorou muito para ela entrar em ação. Ela até esqueceu o cântaro que tinha na mão de tão rápido que ela entrou em ação. Ela precisava contar às pessoas. Ela precisava contar aos outros, pois tinha certeza de que havia achado o Messias. Ela foi à cidade e entrou rápido em ação, contando às pessoas. Foi Pedro, quando tinha pescado a noite toda e estava sentado na margem aquela manhã,
quando Jesus pegou seu barco emprestado e o afastou um pouco da margem e estava pregando ao povo, e então ele disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lançai. Bem, Simão disse: Sou pescador, eu sei quando a lua e os sinais estão certos, sei quando os peixes estão passando. Eu nasci aqui neste lago, pesquei a noite inteira e não peguei nenhum peixinho, não peguei nada. Disse: Não há peixe lá, mas sobre a tua palavra, aí está, lançarei a rede. Oh, não podemos entender essas coisas, e Deus está além de se entender. Você tem de crer nele. Veja, Deus não é conhecido pelo conhecimento nem pela instrução. Ele é conhecido pela fé e somente pela fé. Sobre a tua palavra, sei que não há peixe lá, mas tua palavra, se tu disseste, lançai, há peixe lá. Tu irás, a fé irá colocá-los lá. Só isso. Vou lançar a rede. Se as pessoas sentadas aqui que estão enfermas e precisam da ajuda de Deus, se você diz: já passei por toda a fila de oração, eu fiz de tudo, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Venho agora mesmo e vou recebê-lo. Creio que estou em sua presença, e estou. E reconheça isso com humildade, sinceridade e reverência. Lance a rede, apodere-se disso. Deus disse isso, e isso faz com que seja assim. E vemos que é assim que ele, sendo pescador e sabendo o que era pegar um bom carregamento de peixe, e ele era pobre, mas entrou rápido em ação quando Jesus disse: de agora em diante serás pescador de homens. Não demorou muito, ele se humilhou, prostrou-se diante de Cristo, disse: ausenta-te de mim, Senhor, sou um homem pecador. Disse: eu não posso ficar em tua presença. O mesmo que Isaías fez. Ele disse: sou um homem de lábios pecadores e habito entre um povo pecador. Oh, em que condição ele estava! Pedro disse o mesmo e se humilhou, prostrou-se e pediu ao Senhor que se ausentasse dele. Ele disse: não temas, Pedro, de agora em diante serás pescador de homens. E entrou em ação bem rápido. Certa vez houve um cego que Jesus curou. Não demorou muito para ele entrar em ação. Ele entrou em ação, espalhando sua fama por toda parte. Alguém chegou e disse: ora, quem o curou? O sacerdote disse. Ele contou-lhe quem o curou. Primeiro perguntaram ao pai e à mãe. E a mãe disse: bem, agora, eles estavam com medo, pois se alguém confessasse Jesus, ora, eles o expulsariam da sinagoga. E deixaram para o pobre filho responder. Disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. E ele disse: um Jesus de Nazaré me curou. Ele disse: ora, dá glória a Deus. Disse: nós não sabemos nada sobre este Jesus de Nazaré. Disse: ele é pecador. Não des glória a ele, dá a Deus ela toda. E agora, não sabemos de onde ele veio. Bem, este cego lhes fez uma ótima pergunta. E ele disse: é muito estranho que vocês, sendo os líderes espirituais hoje, e este homem me abriu os olhos cegos, e eu nasci cego, e contudo vocês não sabem de onde ele veio. Vejam, agora, isso é estranho. Eu poderia dizer o mesmo? O próprio Deus que prometeu vir sobre sua igreja neste último dia, e eles não têm a resposta. Aquele que recebe tem a resposta. Disse: se é pecador, não posso dizer, mas uma coisa sei, havendo eu sido cego, agora posso ver. Uma vez fui pecador, estou salvo pela graça de Deus. Sei que algo aconteceu comigo, algo aconteceu. Vocês podem chamar isso de santo rolador, ou podem chamar como quiserem, mas isso me salvou 30 e poucos anos atrás e fica cada vez melhor. Portanto, eu desfruto disso. Alguém disse: você ficou louco. Eu disse: bem, então deixe-me, estou melhor assim do que do outro jeito. Então, deixe-me ficar do jeito que estou. Sinto-me melhor assim e fazendo melhor. Posso fazer mais. Sim, Senhor. Ele entrou em ação de imediato. Sim, Senhor. Espalhou sua fama por toda parte. As pessoas no Pentecostes, assim que viram que Deus cumpriu sua promessa, Jesus disse: eis que sobre vós envio a promessa.
a Escritura, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, isto é, esperai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não a primeira fila de oração ou a primeira vez que passem, mas fiquem aí até que aconteça. Vejam, até, não um dia, 2 dias ou 10 anos, até que aconteça. Fiquem até. E quando ficaram cheios do Espírito Santo, eles entraram rápido em ação, saíram pelas ruas e gritando e dançando e agindo como bêbados, e falando em outras línguas, e que alvoroço! Eles entraram rápido em ação. Assim que se humilharam, entraram e fecharam a porta e esperaram na palavra de Deus. O que vimos, amigos. Sei que está ficando tarde e não quero segurá-los mais, mas olhem, o que temos visto nos últimos anos deve colocar cada um de nós em ação. Deve nos colocar em ação. O quê? Primeiro, tornar-nos reverentes, humildes e em ação. O amor ardendo no coração, tentando fazer o melhor que pudermos ao ver um mundo perdido e vendo os sinais que Deus, incluindo até, que eu saiba, até o último que a igreja vai receber antes que o fogo caia do céu. A mesma coluna de fogo que foi vista lá no deserto, a mesma que derrubou São Paulo, é a mesma de que se tirou a foto bem aqui, fazendo a mesma coisa que ele fez lá. O mesmo Messias. Se colocasse a vida de um pé de abóbora num pé de melancia, ele daria abóbora. Se colocasse a vida de uma videira em uma pereira, ela daria uva, pois é a vida que está nela. Esse é isto que vemos e sabemos. Milhares em torno do mundo sabem disso. A ciência testificou disso. Em toda parte, as fotos são tiradas. Está bem aqui agora. Isso é verdade, verdade mesmo, está aqui agora. E se não produzisse o mesmo tipo de vida que produziu quando estava na pessoa de Cristo Jesus, se não faz o mesmo em sua igreja, então está errado. Mas se produz a mesma vida, tem de ser a mesma coluna de fogo que guiou Israel. Ela está nos guiando para a terra prometida. Na casa de meu pai há muitas moradas. A promessa que ele nos deu e ela nos guia até lá. E nós a vemos plenamente vindicada, a palavra de Deus manifestada. O coxo anda, o surdo ouve, o cego vê, o morto é ressuscitado. Os pensamentos do coração não podem ser ocultados. São declarados abertamente as próprias obras que ele fez. O que é isso? Algum homem? É o Messias, Deus, o Espírito Santo, o mesmo. Isso deve colocar a igreja pentecostal, em vez de tentar criticá-la, deveria estar em ação em toda parte, com humildade e amor, tentando mostrá-la a um povo perdido e moribundo. Devemos respeitá-la, devemos amá-lo, humilhar-nos, tornar-nos reverentes e estar em ação como aqueles serafins, com reverência e humildade. Vindicado claramente, prometido a nós nos últimos dias, e aqui está. Nós a vemos. Jesus disse que assim, disse que aconteceria. Aqui está, pouco antes de ser queimado. Esse sinal de sua vinda prova que a vinda está bem próxima agora. Pode vir a qualquer momento. Não vejo nada que impeça o arrebatamento da igreja agora mesmo. Bem, a marcação, a marca da besta está do outro lado, lembrem-se. Vejam, a apostasia entra então como a igreja. Agora esperem, talvez eu possa ter dito algo. Essa é a minha forma de ver, vejam. E notem, palavra por palavra já está cumprida. Deve nos colocar em ação, isso mesmo. Devemos estar levando cada alma perdida que pudermos para o reino de Deus. Pois um dia destes você vai trazê-las e não adiantará. A porta estará fechada, não mais será. Eles podem estar mentalmente agitados e animados e gritar e dar pulos e afirmar isto, vocês sabem. Mas quando a virgem adormecida veio comprar azeite, ela não o conseguiu. E já viram um tempo em toda a história destes últimos dias em que houve um tempo em que os presbiterianos, luteranos, todos mais, estivessem tentando ouvir a mensagem pentecostal? O que Jesus disse, tendo elas ido comprar, foi quando a noiva entrou. A virgem sábia entrou. Elas não conseguiram o azeite, elas não o conseguiram, só isso. Isso é conforme a Escritura. E vocês veem estes sinais e estas outras coisas, tudo perfeitamente em ordem para a sua vinda. Na 7ª vigília ele entrou. Algumas adormeceram na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, e na 7ª vigília houve um clamor. Aí vem o esposo. A 7ª
era da igreja, essa é a vigília, a era que viu isso. E esta é a era da igreja de Laodiceia, ao final dela. Amém! Por que não despertam os santos do Senhor? Porque dormem quando o fim está se aproximando? Mas lembrem-se, a igreja na era de Laodiceia ficaria morna. Ele disse, porque dizes que és rico e estás enriquecido? Ele disse, não sabes que estás nu, cego, pobre, miserável e não o sabes. Disse, vomitar-te-ei da minha boca. E aqui estamos no fim de todas as coisas, fim da história, fim da civilização. Pode-se ver, olhem lá na rua. Estava conversando com o motorista de táxi que estava me trazendo. Ele disse, bem, o único jeito que posso dizer, quando vejo um homem por aqui agindo com sensatez, sei que é de fora, estão vendo? Agora, foi um de seus motoristas de táxi que disse isso. Disse que jeito, não é só aqui, é em todo lugar, o fim de tudo. Quão cruéis os homens e todo tipo de coisas ímpias e que estão fazendo. O mundo está pervertido. Olhem nas ruas, olhem só isso. Ah, que coisa, em todo lugar. Não só nos Estados Unidos, em todo lugar. Ora, é uma Sodoma moderna. Não resta nada, exceto o ser queimado. E só isso será purificado. Deus o fará. Suas leis exigem isso. Tem de ser feito assim. Quando um talo de milho termina sua vida, ele tem de ser destruído. Quando uma flor termina sua vida, ela tem de morrer. E a civilização terminou o tempo de vida dela. A era da igreja terminou a vida dela. As denominações terminou a vida delas. Este é um tempo de união. Há uma Nações Unidas, uma igreja unida e um esforço unido. E isso é sinal de quê? Cristo é sua noiva se unindo. É isso, são todas sombras e tipos. Tudo quer ser unificado, então é um sinal. Cristo está se preparando para se unir com sua noiva. Uma ceia das bodas acontecendo no céu. Portanto, isso deve colocar a igreja em ação quando vemos os sinais dele aqui próximos. Oh, que coisa! Todas estas coisas são sinais para nós em toda parte. Oh, deveríamos estar em ação. Nós, como o profeta Isaías do passado, vemos a que ponto chegam os homens que se exaltam. Vemos o que essas organizações que se levantam e dizem, bem, porque não pertencem a nós, vocês nem estão dentro. Vemos o que acontece com elas. O que elas perdem é como se fossem acometidas de lepra pecaminosa com incredulidade. Elas perdem sua firmeza na palavra de Deus. Algumas dessas pessoas tentam, trocam, perdem sua firmeza na palavra e a trocam por credos. O que elas próprias ganham? Uma confusão de lepra. Isso mesmo. Como os dias do passado, tentando tomar o lugar do ofício ungido e não tendo nada além de um diploma de doutor ou algo assim. Deus não está procurando um diploma de doutor, está procurando corações humildes, alguém que creia nele. Mas levamos homens e os instruímos para serem bispos e tudo mais, cardeais e tudo mais. Nós os instruímos o suficiente para ocuparem o ofício divino com uma instrução de carnalidade. Precisamos do batismo do Espírito Santo para assumir esse ofício. O Espírito Santo é o nosso tutor. É ele que se dá a conhecer entre nós o sinal da hora, os últimos dias. Mas nós, como Ezequias exaltados, eles acham que podem ocupar seus lugares. Vejam o que os efeitos da visão fizeram com o profeta. Agora, ele era profeta, era um vaso ao qual vinha a palavra do Senhor. Ele foi escolhido, nasceu profeta. Finalmente deu a vida, cerrado em pedaços com uma serra. Mas vemos que este grande profeta, quando teve esta visão do céu e viu a ordem, como Deus estava preparando seus homens, ora, isso fez o profeta confessar que era pecador. E queremos ser tão grandes e usar algum tipo de colarinho virado, algum tipo de roupa, vocês sabem, que nos faça parecer tão santos e reverentes. Não há santidade em nós. Não podemos ser santos. A santidade é de Deus, entendem? Claro, não é uma igreja santa, não é um monte santo, é um Deus santo. Isso mesmo, não pessoas santas. Um Deus santo é Deus no povo. Pedro se referiu ao monte da transfiguração como o monte santo. Significava que o Deus santo estava no monte. Olhem para ele agora, vejam. Mas foi um Deus santo lá, a presença de Deus que o tornou santo.
Santo. É a presença de Deus em nosso meio agora que traz santidade. Não a minha santidade, não a sua, mas a santidade dele. É a presença dele que traz a santidade. Devemos nos humilhar, cobrir-nos de reverência, humildade e dizer: Senhor Jesus, recebe-me no teu reino. A santidade dele, não a nossa. Espírito Santo. O profeta confessou, o fez dizer: sou um homem de lábios impuros. Um profeta. Deus, precisamos de outra visão como essa. Quando ele viu lá em cima, viu este poder purificador de Deus. Agora, notem como Deus fez. Ele enviou um dos serafins e pegou a tenaz, tirou uma brasa ardente do altar e a colocou em suas mãos, veio, inclinou a cabeça de Isaías para trás e tocou os seus lábios, disse: a tua iniquidade se foi. Então, Isaías aprendeu outra lição. Acho que vou incluir isto. Pode não ser muito apropriado, mas creio que é, notaram? Deus purifica seus profetas pelo fogo, não por teologia ou um livro de algum tipo, entendem? Ele purifica seu povo pelo fogo, Espírito Santo e fogo, não por declaração de credos ou livros ou algo que você tenha de aprender, um monte de orações e tal. Ele os purifica pelo fogo do altar. É assim que ele o coloca em ordem. Sim, sim, Senhor. Foi assim que ele purificou seus profetas no princípio, quando 120 estavam no cenáculo. O Espírito Santo caiu e línguas de fogo pousaram neles. Eles estavam purificados e prontos para o serviço. É assim que Deus purifica, não por aprender, conseguir um bacharelado em artes ou um DD, PhD, mas recebendo o fogo santo do céu, que tira a mentira de seus lábios e tira a carnalidade de você. Queima isso, essa escória do mundo, e coloca a sua presença aí e vive através dessa pessoa. É com fogo santo que Deus limpa a sua igreja. Isaías aprendeu isso. Devemos aprender que Deus não purifica pelo conhecimento, ele purifica pelo fogo. Vê-se como ele é, um profeta posto em ordem. Agora, ele purificou seus lábios, tirou sua iniquidade. Então, depois disso, ele confessou, se humilhou, disse: sou um homem de lábios impuros. Quando viu a presença de Deus. Estão me acompanhando? O que sabemos agora mesmo? Estamos na presença de Deus. Isso mesmo, estamos agora mesmo. Vocês não podemos compreender, mas estamos agora na presença de Deus, vendo Deus. Vocês creem que Ele está aqui? Claro, ele está aqui. Eu sou seu irmão, mas ele disse: ele também fareis as obras que eu faço. Foi o que ele disse? Muito bem, se ele está aqui, o Espírito dele está aqui. É isso que o faz. Então, se pudermos nos render e afastar nossos próprios pensamentos, assim como isto não tem pensamentos, então outra voz pode falar através dele. Assim é, se pudermos nos esvaziar, aí está o segredo. Livre-se de si mesmo. Então Deus fica: livre-se do seu próprio pensamento, livre-se de seus próprios caminhos e então deixe Deus se mover. Se ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, vocês creem? Creiam nele agora mesmo e vejam se é. Estive observando este mocinho sentado aqui, bem aqui na minha frente. Você não tem cartão de oração. Se Deus me disser para que ele está sentado aí, vai crer? É um problema espiritual. Você está todo agitado e não sabe o que fazer. Se for isso, levante a mão. Muito bem, está tudo acabado. Receba a palavra, o que eu disse, e está tudo terminado. Vocês creem? Essa senhora de cor sentada bem ali atrás, olhando para ele, tem problema cardíaco. A senhora crê que Deus a curará? Claro, a senhora crê. Muito bem, a senhora pode receber a sua cura. Vocês creem que ele é o mesmo ontem e... Esse homem branco com a mão levantada, o senhor crê que sou profeta de Deus, servo dele? Eu não o conheço, o senhor é desconhecido para mim. O senhor tem cartão de oração ou algo assim?
O senhor é apenas um homem sentado aqui. Muito bem, senhor. O senhor tem um tumor na garganta. Isso mesmo, está certo? O senhor crê que sou profeta dele? Crê em mim de todo o coração? Tem outra coisa. O senhor tem uma grande preocupação no coração. É por uma garotinha, sua neta. Ela tem uma mão defeituosa. Isso mesmo, é verdade? Há uma boa conexão. Espere aí. O senhor não é daqui. É de Connecticut. E seu nome é Wilson. Seu primeiro nome é Art. Art Wilson. Isso mesmo, é verdade? O senhor crê? Certo. Há uma senhora sentada bem aqui atrás, uma senhora de cor, parece estar usando algo parecido com um casaco amarelo. Sim, verde e amarelado. Ela está orando. Tem cartão de oração? A senhora não tem cartão de oração? Não tem. Crê que sou servo dele? Sou de fato desconhecido. Somos duas raças de pessoas, mas a senhora está orando. É a senhora. Sim, a senhora crê que Deus pode me contar seu problema? A senhora tem um tumor? Isso mesmo. Também tem algo no coração. A senhora está orando. É uma amiga. Tem problema nos rins. Se for isso, levante a mão. Muito bem. Agora a senhora pode receber seu pedido. Eu desafio a fé de vocês. Que é isto? Quando o profeta viu que estava na presença de Deus, ele se humilhou. Vejam, primeiro ele se humilhou, então o fogo o purificou. E depois que o fogo o purificou, então foi um Isaías purificado. Quando ele ouviu a voz de Deus, disse: quem irá por mim? Ele entrou em ação. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, que coisa! Quando a brasa de fogo tocou o profeta, tornando-o tão puro quanto poderia ser. Quando a voz de Deus disse: quem irá por nós? Então ele respondeu: mestre, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém! Esse foi o chamado do Isaías purificado depois que o Espírito Santo o purificou. Ele não precisou de experiência de seminário, ele não precisou de experiência de algum livro. Ele tinha sido purificado pelo fogo de Deus e chamado à ação. Que foi isso? Quando viu Deus em ação, ele entrou em ação. Nós vemos Deus em ação. É hora da igreja entrar em ação e ser exemplos do que Deus é. Vocês creem? Quantos querem confessar todos os seus erros e tudo mais agora e dizer: Deus, purifica-me, cura o jovem? Quando a brasa de fogo tocou o profeta, fiquemos de pé. Vou parar por aqui, está ficando tarde. Creiam de todo o coração agora. Quero que inclinem a cabeça. Lembrem-se, depois que ele viu Deus, lá está de novo. Amém. Agora tudo pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Levantem as mãos agora. Digam de coração agora. Vamos colocar as mãos em cima do coração enquanto sussurramos. Faça sua confissão. Diga: Senhor, sou um homem de lábios impuros. Sou uma mulher de lábios impuros. Façamos uma verdadeira confissão e teremos um verdadeiro reavivamento. Primeiro, seja purificado. Note, o profeta teve de ser purificado primeiro. O fogo o tocou. Então ele entrou em ação. Senhor, dá-me zelo no coração. Coloca algo em mim que não tenho, Senhor. Põe teu amor e fogo em mim. Então envia-me a mim. Agora faça sua confissão. Creia em Deus de todo o coração. Agora deixe Deus falar ao seu coração agora, bem humilde, docemente, reverentemente em sua presença. Cada pecador, cada santo, isto é para todos nós, é para mim, é para todos. Aqui está a presença dele, ele está aqui. Foi o que ele disse que faria, o sinal que ele disse que receberíamos. Aqui está ele. Enquanto a música está tocando suavemente, vamos confessar nosso erro. Nada sou de qualquer forma, Senhor. Fala ao meu coração. Purifica-me primeiro, Senhor. Envia o Espírito Santo e purifica-me. Sei que estou em tua presença. Eu te vejo como Isaías te viu, movendo-te. O lugar está cheio, não de fumaça agora, está cheio de luz, cheio de glória. Ó Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, enquanto isto está em nossa mente, vemos o que acontece com pessoas que se exaltam. Todas foram exemplos para nós. Vemos o que a humildade e a oração significam para os salvos. Rogo, Pai Celestial, agora mesmo, por esta audiência e por mim, Senhor, tira de mim qualquer coisa que não seja de ti. Eu quero que tu vivas em mim, Senhor. Quero o teu Espírito com as preeminências. Quero que vivas tão plenamente em mim que eu
eu não seja mais eu mesmo, que eu ande e fale e viva em ti. Concede, Senhor, aqui estou. Purifica-me, Senhor. Purifica esta igreja, purifica-nos em conjunto. Tira a doença, tira o pecado, tira a incredulidade, tira a dúvida, tira tudo isso. Que o Espírito Santo venha agora com uma brasa de fogo do altar, uma nova centelha do Pentecostes, e purifica cada coração aqui. Toma-nos, Senhor, somos teus, cremos em ti. Concede, Pai, todos os que querem e que irão e que consagraram a vida a Cristo de novo agora mesmo e queiram se consagrar na presença dele. Se começasse a chamar o que vi, eu incluiria todos aqui, creio eu, agora mesmo. Eu os conheço. Vocês sabem que eu não ficaria aqui e diria isso como servo de Cristo sem que isso estivesse por toda parte. Vocês estão em condições agora mesmo de começar um novo Pentecostes. Sem dúvida que é verdade, amigos. Humilhem-se, cubram seus rostos, cubram seus pés, aproximem-se dele, inclinem-se e façam sua confissão e creiam. Querem fazer isso? Se querem, levantem as mãos enquanto cantamos Fala, meu Senhor. Orem agora.